Quando o avô chamou meu nome, a primeira coisa que você escuta não é a voz da menina. É a respiração dela. Curta, alta, quente como ar que sai de um bicho assustado. O corredor está escuro. Um corredor de apartamento que conhece os passos da família. O piso frio de cerâmica guarda marcas de meias, chinelos e corrida de criança. São 13h03 da madrugada. A mãe, Mariana, acorda porque um copo de vidro estala sozinho na pia, aquele estalo minúsculo de quando a temperatura da noite encontra a água que secou. Ela prende o cabelo com uma mão, tateia o celular com a outra e levanta. O corpo ainda pede cama, mas algo corta a vontade de dormir como lâmina. O silêncio ficou diferente, um silêncio pesado, de sala com cortinas que não mexem. Antes de acender a luz, ela ouve: mamãe. É a voz de Laura, mas não é, vem mais grave, mais lenta, como se alguém estivesse empurrando as sílabas de dentro de um casaco molhado. Mamãe, abre pra mim. Está frio aqui. Mariana apoia o ombro na parede, a textura da tinta levemente áspera irrita a pele do braço. O cheiro é de poeira urbana e detergente barato, mas por baixo, como linha de outra cor que a vista não pega, há um perfume familiar, fumo doce, tabaco de palheiro e colônia de avô. A lembrança atravessa a garganta dela inteira, como um suspiro que dói. No fim do corredor, perto da sala, Laura está de costas, cabelos castanhos soltos batendo no pijama de algodão. A menina está parada diante da porta da varanda, aquela de vidro temperado que sempre emperra quando a noite fica úmida. Entre a menina e a rua, há só a transparência. E, do lado de fora, um vento fino, gelado, assobia nos vãos do prédio e traz os cheiros da madrugada. Um pão muito longe, o óleo das ruas, a flor noturna que abre nas calçadas. Mariana dá 2 passos. O primeiro encontra o tapete do corredor, que é áspero sob o pé, o segundo pega o piso frio. Filha. E então Laura vira o rosto, devagar, como quem carrega uma cabeça que pesa demais para um pescoço de 10 anos. Os olhos da menina estão muito abertos, mas não olham para a mãe. Olham através, como se vissem uma fotografia atrás da parede. Quando abre a boca, a voz que sai não pertence a uma criança. Mari, abre. Ela tem que respirar o ar. Mari. Só uma pessoa chamava Mariana assim, seu pai. O mesmo homem que foi embora 2 meses, deitado num caixão de madeira clara com cheiro de verniz e cravos, enquanto Laura chorava sem som e guardava o choro no peito como quem guarda segredo quente. Mariana sente a perna falhar. A mão procura a parede de novo. A luz do modem pisca verde na sala. E cada piscada é um aviso de que o mundo continua, mesmo quando dentro de casa alguma coisa parou. Laura, volta pra cama, meu amor. Está frio. Ela fala com a voz mais firme que encontra dentro, mas a firmeza vem com areia, e a mão, essa, treme. A menina encosta a palma na porta de vidro. A pele pequena faz um círculo de vapor no frio. O círculo cresce e desaparece, como se a casa respirasse junto. Laura sorri de canto, um sorriso antigo demais para uma boca de leite. Vem, Mari. Deixa eu mostrar o céu para ela. A avó, Dona Teresa, acorda no quarto de hóspedes com a mesma diferença de silêncio. Mães velhas têm o ouvido treinado para o barulho que falta. Ela coloca as pantufas de tricô sem olhar, veste o casaquinho de lã por cima da camisola e atravessa o corredor com os joelhos estalando. Vê a filha pálida na sala e a neta parada diante do vidro. Não acende a luz, pede baixinho. Há uma sabedoria que aprende a não assustar o que não se vê. Pai. Mariana solta, como se a palavra tivesse dormido de roupas e acordado de camisola. Pai, não é assim que se cuida. Não faz isso com ela. A palavra pai dita ao escuro é uma corda jogada. Do outro lado da corda, alguma coisa puxa. Laura sorri. E começa a falar com alguém que a mãe não enxerga. Eu estou aqui, vô. Eu sei. Calma. Eu vou. Dona Teresa se aproxima devagar, cheirando a sabonete antigo e creme de mãos. O cabelo branco está preso em coque baixo, a pele enrugada guarda o mapa de quem já chorou e riu muito. Ela não fala com a menina. Fala com o ar, com respeito. Seu João, meu genro, o senhor sempre foi bom com todo mundo. O senhor não precisa disso. Deixa a menina dormir. O corpo dela é pequeno. O senhor tá puxando forte. O ar muda. Sente-se uma brisa que não vem pelas frestas. É um vento de dentro, que levanta devagar a cortina pesada de linho e a solta macia. Laura fecha os olhos e inspira como quem cheira a camisa de alguém que foi embora e deixou perfume. Ele não quer que eu tenha medo, diz, agora com a voz que é dela. Ele diz que quer me proteger. Proteção que prende não é proteção, Dona Teresa responde manso, mas firme.
É medo com roupa bonita. Laura faz uma careta, a expressão amolece, como quando acaba uma febre. E então acontece o que Mariana tem de guardar para sempre: o vidro da porta estala. Não quebra de uma vez, dá duas trincas finas, como veias correndo pelo material. A mão pequena de Laura vibra, o círculo de vapor cresce rápido demais. A luz do modem apaga. A casa fica sem os barulhos elétricos da madrugada. Só sobra o coração de 3 mulheres batendo em compassos diferentes. E a voz do homem que foi embora. Abre, Mari. É no instante da fração de segundo depois desse abre que o medo dá lugar a outra coisa dentro de Mariana. Raiva de amor. Ela sai do ponto em que está, atravessa a sala, puxa a menina pelo ombro com um gesto firme, sem rudeza, e a abraça por trás, segurando-a inteira com o peito, com os braços, com as costelas. Sente o cheiro da cabeça de Laura, shampoo de lavanda e suor de criança. O abraço tem um recado para o invisível. Aqui, ela é minha filha. Pai, Mariana diz, e a palavra vem limpa, sem areia. Pai, eu sei que o senhor sente falta. Eu também. Eu sinto todos os dias. Mas a Laura não é sua janela. Ela é uma criança. O senhor me ensinou isso. Quando eu tinha medo do escuro, o senhor não me levou para a varanda. O senhor acendeu uma vela e ficou do meu lado. Fica do nosso lado. Fica sem puxar. A vela. Dona Teresa entende antes do pensamento acabar. Ela caminha até a cozinha, os pés roçando o chão sem fazer barulho, abre a gaveta dos panos e talheres e encontra as velas de 7 dias, pequenas, compradas no mercadinho da esquina pro caso de faltar luz. Risca o fósforo. O cheiro de enxofre sobe rápido, fino, de um jeito que se confunde com lágrima. A chama pega tímida e, em 2 segundos, já sabe dançar. A avó coloca a vela num pires, sopra o fósforo, e retorna para a sala carregando uma chama que muda a conversa. A luz não briga com a escuridão, ela diz, ela só mostra a saída. Laurinha respira de novo, mais comprido. O corpo relaxa nos braços da mãe. A mão que estava no vidro desce, devagar. E o círculo de vapor, por trás, fica pequeno até sumir. A trinca no vidro permanece, lembrança do que podia ter sido diferente. Mariana beija o alto da cabeça da filha, os cabelos frios sob os lábios. Dona Teresa faz o sinal da cruz, não por liturgia, mas por hábito de pedir bênção. Antes de continuar essa história, um lembrete cheio de luz. Se você acredita que as conexões entre os mundos não acabam com a morte, e que o amor é o fio invisível que nos mantém ligados, então este canal é para você. Se inscreva no canal, ative o sininho e venha ouvir histórias que tocam o coração, despertam a fé e nos fazem lembrar que ninguém caminha sozinho, nem aqui, nem do outro lado. Porque toda alma tem uma história, e toda história merece ser ouvida. Pai, Mariana insiste, agora com ternura, eu não vou fechar a porta que nos liga. Eu só vou fechar a janela. Fica conosco, mas fica leve. A gente vai te ajudar. O silêncio responde como gente. Laura pende no colo de Mariana, o peso do corpo enfim inteiramente infantil. A mãe a leva de volta para o quarto. A cama de Laura tem lençol com estrelinhas, um travesseiro fofo que nunca mais fica no lugar certo e um urso de pelúcia com a orelha torta. A menina se acomoda, vira de ladinho, puxa o urso para perto, antes de adormecer, sussurra uma coisa que não é reza e não é frase. Eu te amo, vou, mas eu quero ficar. A vela, na sala, vigia. É aqui que a gente volta ao início. O começo tem cheiro de flores e de verniz. É o velório de seu João, o pai de Mariana. Homem de mãos grossas de quem ajeitou torneira, consertou gaveta e carregou neta no ombro. O salão é claro demais, cadeiras de plástico, ventiladores barulhentos. Laura não chora como as outras crianças, não chora alto, não faz drama. Ela encosta a cabeça na lateral do caixão, diz vou baixinho, como se chamasse no portão, e fica ali, respirando o ar mais perto que consegue do rosto que não responde. Uma senhora comenta que criança não entende, outra diz que é impressionável, um homem preocupado pergunta e a escola. Como se a escola fosse uma faixa elástica que se mede no braço das crianças. No caminho de casa, Laura leva no colo um relógio de bolso que encontrou no cômodo onde ficou o paletó do avô. O metal é frio. A tampa abre com um clique, dentro há ponteiros que não andam e um vidrinho arranhado. O dedo pequeno dela passeia pelas ranhuras como se estivesse passando a mão num pedaço de tempo. No carro, ela fala pouco, olha pela janela como se as árvores tivessem alguma coisa para dizer. Na primeira noite, o pesadelo vem simples, um corredor comprido com portas dos 2 lados e, lá no fundo, o som de alguém assobiando carinhoso, a canção que seu João tocava no assovio quando estava feliz.
Laura acorda e chama a mãe. Mariana faz carinho. Explica que é sonho, água, xixi e cama. Na segunda noite, o pesadelo vem com cheiros, fumo doce, lustrador de móveis, roupa de guarda-roupa. Na terceira, não é pesadelo. É visita. Ela acorda, não sabe por quê, e sente vontade de ir à sala. Vai sem chinelos, o piso gelado morde os pés, mas há uma curiosidade quente que empurra. Ali, perto do sofá, a poltrona velha de couro resmunga sob um peso que não está lá. O abajur acende e apaga, como se alguém estivesse testando o botão com dedos que erram. Laura fica parada, a mão no peito, e diz: vou. O silêncio responde com o cheiro. Quando ela volta para a cama, adormece com a certeza tranquila de quem foi visto. Na escola, os desenhos dela mudam. As professoras percebem antes de todas as outras pessoas. Andrea, a professora de artes, tem cabelos presos num coque bagunçado e mãos sempre sujas de tinta. Ela percebe que as cores de Laura ficaram profundas demais, azuis que não são de céu, verdes que não são de grama. Num dos papéis, há uma varanda com uma cadeira vazia e, ao lado, uma mão que não se vê inteira, só um pedaço, mas a mão segura um relógio de bolso. Andrea chama Mariana no horário da saída e diz com doçura: talvez seja bom conversar com alguém. Alguém, para Andrea, é sempre gente que sabe escutar. Mariana tenta explicar as mudanças com psicologia de revista, luto infantil, fase, adaptação. Prefere a ciência àquilo que não cabe nas prateleiras. Mas é na cozinha de casa, com a água do feijão começando a levantar bolhas e o barulhinho do óleo falando em voz baixa na frigideira, que a realidade sem nome puxa sua cadeira. Laura entra, para no batente, e diz com voz de quem pede licença: mamãe, o vô pediu para você não esquecer de assinar o caderno da conta de luz. É uma frase absolutamente comum, tirando o fato de que Mariana, de fato, tinha esquecido o caderno de pagamentos na gaveta da comoda do quarto do seu João, com a conta de luz vencendo no dia seguinte. Ela não tinha contado isso a ninguém. Tenta fazer o que a mãe propõe: ir a um centro espírita simples, de bairro, que não tem salão grande nem fotos em molduras, só cadeiras de plástico, uma mesa, um jarro de água e um livro que já passou pela mão de muita gente e guarda o suor do dedo polegar nas bordas das páginas. É lá que um senhor de voz mansa, seu Paulo, lê uma página curta sobre apego e liberdade, e depois pede a palavra da casa. Vamos conversar com quem precisa ouvir. Não há show, não há grito, não há palhaçada. Há silêncio. Na primeira reunião, não acontece nada que um cético chamaria de fenômeno. Acontece, no entanto, a coisa que muda o jogo. Laura dorme. Apaga no colo de Mariana, com a cabeça afundada no braço da mãe, a boca entreaberta, respirando como respiram as crianças quando finalmente encostam no lugar certo. Dorme o tempo todo em que se lê sobre a vida do espírito, dorme durante a prece, dorme enquanto se impõe as mãos sobre copos de água. Acorda no fim, bocejando, sem saber a palavra leve e, ainda assim, sabendo. No carro, canta baixinho, desafinada, e pede picolé de limão. À noite, porém, a casa volta a chamar pelo nome. O vento de dentro levanta a cortina. A trinca aparece no vidro. E a voz repete: abre. Foi a noite em que Mariana puxou a menina de volta, a avó acendeu a vela e o amor aprendeu a dizer não sem virar pedra. Foi a noite que contei no começo, porque clímax é coisa que muda o caminho. No dia seguinte, com a luz da manhã entrando pela cozinha e fazendo desenhos no chão de cerâmica, Dona Teresa abre a gaveta do buffet antigo, aquele que tinha cheiro de cera e guardava guardanapos de tecido dobrados por décadas. Lá dentro, entre fotos, botões e cartas amareladas, há um papel de guardanapo com uma letra torta de homem que escrevia mais com enxada do que com caneta. Eu nunca vou te deixar, Mari. Nunca. Nem quando eu for. A tinta azul está esmaecida, mas a promessa, não. Mariana lê, o coração bate nas têmporas. Entende. A porta aberta foi a de uma promessa bonita demais e pesada demais para o mundo de cá e o de lá. Ela olha para a mãe. A mãe entende. 3 mulheres, 3 tempos, 3 maneiras de amar a mesma pessoa. E, no meio, uma criança que precisa de fronteiras para continuar sendo criança. A gente vai conversar com ele de novo. Dona Teresa fala com a certeza que cresce devagar como raiz. Mas é melhor levar alguém que saiba abrir a janela sem quebrar o vidro. Eu vou chamar o seu Paulo aqui em casa. Aqui? Mariana pergunta, com medo e alívio. Aqui. O coração dele conhece essa porta. E é por essa porta que ele precisa aprender a entrar. A campainha toca. É Andrea, a professora de artes, com uma sacola de papel na mão.
Traz desenhos de Laura que a escola guardou. Num deles, a menina desenhou a sala de casa com a cadeira de couro do avô, sobre a cadeira, um contorno de homem preenchido com estrelas. André não sabe o que dizer, então diz que sabe. Eu não entendo disso. Mas eu acho que ela está contando uma história. E eu queria que vocês escutassem sem brigar com o que sentem. Mariana segura o papel, as pontas tremem. Laura chega da escola, mochila num ombro só, cabelo bagunçado pelo vento do recreio, e encosta o rosto no desenho como se cheirasse. Sorri sem dente mole. E diz: hoje eu sonhei que o vô estava sentado e a gente desenhava o céu dentro dele. A frase cai no chão da sala como uma moeda antiga, daquelas que já não compram nada, ao mesmo tempo, valem tanto. Na noite seguinte, antes da reunião em casa, Laura tem febre baixa, aquela febre de cansaço que deixa o corpo quente e leve. A avó passa pano com água na testa dela, a mãe faz chá morno, o pai, que até aqui ficou quieto de medo, como ficam certos homens quando não tem ferramenta para o que não se vê, entra no quarto, senta na beira da cama e pega a mão da filha. A mão é tão pequena na dele que dá vontade de chorar só por isso. Ele diz: eu sou bom de martelo, filha. Não sou bom de reza. Mas hoje eu vou rezar com o martelo guardado. Laura ri, de olhos fechados. A campainha toca de novo. É seu Paulo, com um caderno pequeno e uma garrafa de água. Ele cheira a roupa de sol e livro. Entra em casa tirando o chapéu, como quem pede bênção a alguém invisível. Senta na sala, coloca a garrafa sobre a mesa, pede 2 cadeiras de frente uma para a outra, pede que a luz fique baixa, pede silêncio e dá o primeiro recado simples que todo mundo esquece. Ninguém aqui vai brigar com ninguém. Nem com vivo, nem com quem não está mais de corpo. A vela acende. O ar pesa e alivia ao mesmo tempo. Mariana segura a mão de Laura. Dona Teresa segura a mão de Mariana. O pai encosta a palma no ombro da menina, quebrando o medo que ele mesmo construiu sem querer. E seu Paulo, com voz de gente que conversa com a vida, diz: seu João, o senhor é bem-vindo. Mas a casa tem regra. Ninguém empurra a criança para a janela. O vento de dentro responde. A cortina arrepia. A trinca no vidro não cresce. E a sala, por um instante, não é sala, é uma ponte. E é justamente quando essa ponte aparece, tão bonita, tão frágil, que chega a notícia que vira a próxima curva. A promessa que seu João escreveu, de nunca deixar, foi feita no dia em que ele brigou com o filho, o pai de Mariana, e jurou, na raiva, que o amor da minha vida agora é a menina, é ela que vai ficar comigo até o fim. Não foi dito com maldade, mas foi dito com força. Foi dito como se fosse lei. E palavras assim fundam prisões de 2 lados. A reunião que começou leve promete ser outra coisa. Não é mais apenas consolo. É acerto. O amor que não sabia partir. Naquela noite, depois da reunião silenciosa com seu Paulo, a casa pareceu respirar diferente. O ar ainda era o mesmo, mas havia uma doçura nova no jeito que as cortinas se moviam. Era como se o vento tivesse aprendido a andar na ponta dos pés. Mesmo assim, ninguém dormiu direito. Mariana ficou com o ouvido treinado para qualquer ruído, e Dona Teresa, sentada na poltrona da sala, recitava baixinho trechos do evangelho que sabia de cor. No quarto, Laura se mexia, suspirava e, de vez em quando, murmurava o nome que todos tentavam não repetir. Vô. Ao amanhecer, a claridade filtrada pelas persianas desenhava riscos dourados no chão da cozinha. O cheiro de café recém-passado misturava-se ao perfume leve da vela que queimara durante toda a madrugada. Mariana preparava pão com manteiga sem perceber o que fazia, o olhar distante. Foi Dona Teresa quem quebrou o silêncio. O amor do seu pai sempre foi muito grande, filha. Mas tem amor que não aprende a mudar de forma. E aí, dói até quando quer cuidar. Mariana encostou as mãos na bancada. Mãe, e se ele não quiser ir? E se ele achar que está salvando ela? A voz da mais velha veio firme, mas com ternura de quem já consolou muitos medos. Então a gente ensina que deixar ir também é amor. Espíritos apegados são como pássaros que não entendem que a gaiola está aberta. Laura apareceu na porta da cozinha, o cabelo desgrenhado e os olhos ainda meio sonolentos. Tinha um urso de pelúcia apertado contra o peito. Vó, o vô disse que vai vir tomar café com a gente hoje. As duas se entreolharam. A menina parecia calma, mas havia uma convicção adulta na voz, como se tivesse ouvido a frase pessoalmente. Ele falou agora, filha? Perguntou Mariana, tentando manter a naturalidade. Falou quando eu estava acordando. Disse para eu pôr 2 pães na mesa. Um para ele. O pão queimou na torradeira. Durante o dia, o clima oscilava entre normalidade e uma estranha expectativa.
Mariana tentou trabalhar de casa, mas o cursor piscando na tela do computador parecia um relógio marcando impaciência. Laura brincava com giz de cera na sala, desenhando uma figura alta de chapéu e bigode sorridente. De vez em quando, levantava a cabeça e dizia frases que ninguém tinha coragem de comentar. Ele não gosta quando vocês ficam tristes. Disse que o relógio dele não para mais. Que vai me ensinar a tocar assobio. Dona Teresa observava, ora em silêncio, ora murmurando preces. O olhar dela atravessava gerações, via ali não apenas a neta, mas também a repetição de um erro antigo, amar sem saber soltar. À tarde, seu Paulo voltou, trazendo um pequeno grupo do centro espírita. Eram 3 pessoas, uma moça de voz calma, chamada Vera, um homem de aparência serena, de barba grisalha, chamado Arnaldo, e uma jovem médium de transe leve, de nome Júlia. Trouxeram flores brancas e uma jarra de água. Colocaram tudo sobre a mesa da sala, com simplicidade de quem não quer impressionar, só servir. Hoje não faremos evocação, explicou seu Paulo. Só vamos conversar com o coração. Ele pediu que todos se sentassem e fechassem os olhos. O ambiente se transformou num silêncio vivo, cheio de respiração contida e fé simples. Júlia respirou fundo. Um arrepio atravessou-lhe os ombros, e lágrimas discretas escorreram por suas bochechas. Ele está aqui, disse com voz trêmula, quase sussurrando. Está confuso, não entende o que fez. Mariana sentiu o corpo gelar. O pai. A médium continuou. Ele ama vocês. Mas acha que foi tirado cedo demais. Que a menina precisa dele. Ele acredita que ainda é o protetor da casa. Dona Teresa, firme, respondeu com doçura. Seu João, meu genro, o senhor sempre foi o braço forte desta família. Mas a força que o senhor precisa agora é outra. É a força de deixar Deus cuidar no lugar do senhor. Houve um estalo, o mesmo som discreto do vidro trincando, vindo da janela. A chama da vela inclinou-se para o lado, sem apagar. Júlia levou a mão ao peito. Ele está ouvindo, mas sente culpa. Culpa por ter brigado com o filho antes de partir. Diz que errou, que falou coisas que não devia. Mariana chorava em silêncio. O pai dela e o marido tinham tido, de fato, uma discussão grave pouco antes do infarto. Palavras atravessadas, promessas pesadas. O espírito parecia reviver aquilo, sem entender que o corpo já não o servia. Vera, a passista, colocou as mãos sobre a água, e uma luz azulada começou a refletir-se sutilmente nas paredes. A água é como espelho, murmurou. Mostra o que o coração esconde. Laura, até então quieta, abriu os olhos. A voz dela saiu suave, mas cheia de uma serenidade que não combinava com a idade. Vô, eu te amo. Mas eu quero brincar, tá? Eu fico cansada quando você vem muito. A sala inteira estremeceu. Não por medo, mas por emoção. Era como se a menina tivesse falado por todos, e o ar entendesse. Júlia soluçou, sorriu entre as lágrimas e disse. Ele ouviu, Laurinha. Disse que não quer te machucar. Que só queria garantir que você não esquecesse. Dona Teresa fez uma prece curta. João, o amor nunca morre. A lembrança boa é o fio que liga os mundos. Mas a dor, essa gente precisa soltar. A médium respirou fundo. Ele está indo, murmurou. Alguém veio buscá-lo. Um homem de terno escuro, o pai dele, acho. E uma senhora de vestido azul. Ele sorriu agora. Um arrepio percorreu a espinha de todos. O vento que vinha de fora cessou. E, por um segundo, o ar da sala cheirou a tabaco doce e flor do campo. Mariana, em prantos, caiu de joelhos, agradecendo. Mas seu Paulo, com expressão grave, disse baixinho. O trabalho não acabou. Como assim? Perguntou Mariana, ainda soluçando. Ele foi amparado, mas o laço ainda existe. A menina é sensível. O apego deixou marcas. Se não cuidarmos, outros espíritos confusos podem se aproximar pela sintonia. Laura, deitada no colo da mãe, já dormia. O rosto sereno, as mãos abertas, como quem finalmente descansava. Seu Paulo olhou para Dona Teresa. Precisamos evangelho no lar. Toda semana. Luz e palavra. Assim a casa se mantém viva para o bem. Dona Teresa assentiu. E o senhor acha que ele volta? Perguntou Mariana. Amor verdadeiro nunca volta para prender, minha filha. Mas às vezes volta para ensinar. Nos dias seguintes, o cotidiano voltou devagar, mas nunca igual. A casa ficou mais clara, os sonhos mais suaves. Laura brincava de novo, ria de novo, e as paredes pareciam ouvir risadas em vez de sussurros. Mesmo assim,
Às vezes, Mariana via de relance a sombra de um homem sentado na velha poltrona de couro, com o rosto sereno. Não era ameaça, era saudade pacificada. Certa tarde, enquanto limpava o armário do quarto do pai, ela encontrou uma caixa de madeira guardada sob roupas antigas. Dentro, cartas amareladas, fotografias e um envelope escrito à mão. Para quando eu não estiver mais aqui. As mãos tremiam enquanto abria. A caligrafia trêmula de João dizia: Minha Mari, se eu partir antes de te ver feliz, guarda comigo só o que for bom. Às vezes, o amor que a gente sente vira medo de perder, e o medo se veste de cuidado. Eu não quero ser peso para ninguém, nem pra ti, nem pra minha netinha. Se eu errar mesmo depois de ir, me perdoa. O céu também é escola. Teu pai. As lágrimas caíram sobre o papel, deixando manchas circulares, pequenas como luas. Dona Teresa entrou no quarto devagar, enxugando as mãos no avental. Ele escreveu isso no hospital. Eu guardei, mas achei que você não estava pronta. Mariana a abraçou com força, sem palavras. Do outro lado da casa, Laura brincava no chão com pedaços de papel colorido. Fazia bonecos e colava com fita adesiva. Esse aqui é o vô, explicou, e esse é o anjo que leva ele para passear. Mariana ajoelhou, emocionada. E você, é quem? Laura sorriu. Eu sou a menina que aprende a deixar ir. O relógio de bolso, sobre a estante, deu um estalo seco. Os ponteiros andaram 3 minutos sozinhos e pararam exatamente às 15 horas, hora em que João desencarnara. Mas, dessa vez, ninguém sentiu medo. Era apenas um aceno. Na sexta-feira, o grupo espírita voltou para o evangelho no lar. Levaram flores frescas, pão e um sorriso de reencontro. Júlia, ainda emocionada, contou que sonhara com seu João. Ele caminhava num campo iluminado, levando uma flor amarela nas mãos. Disse que agora entende, contou ela. E pediu para dizer que vai esperar vocês, mas do jeito certo. Durante a leitura, Laura se sentou no tapete, com as pernas cruzadas e olhos atentos. A passagem falava sobre libertar com amor. Quando Dona Teresa terminou de ler, a menina perguntou: Vó, o amor também morre? Não, minha filha. O amor muda de roupa, só isso. Às vezes ele veste corpo, às vezes veste luz. A resposta fez Laura sorrir. Mas, naquela mesma noite, enquanto todos dormiam, um novo sonho veio, diferente, estranho. Ela estava em um lugar sem teto, só neblina e som de vento. O avô vinha ao longe, sorridente, acenando. Atrás dele, uma sombra grande, difusa, parecia se mover. De repente, a sombra tomou a frente e a voz dele ficou distante. Não é ele, pensou, dentro do sonho. Acordou com o corpo gelado. No quarto, o ar estava parado. O relógio de bolso, sobre a cômoda, girava os ponteiros descontroladamente, como se marcasse um tempo que não existe. Do corredor, um estalo, igual ao da primeira noite. E uma voz, grave, rouca, diferente da do avô. A casa dele ficou vazia. Deixa-o entrar também. Laura gritou. A mãe correu. Dona Teresa acendeu a luz, o coração acelerado. Mas a menina, pálida, tremia e apontava para a porta do quarto. Não é o vô, vó, é outro. O vento que vinha da janela apagou a vela do oratório. E a sombra que esperava do lado de fora parecia sorrir. A sombra que não era o avô. O relógio da sala marcava 13h15 da madrugada quando Mariana despertou com o grito da filha. O coração parecia ter sido puxado do peito. Ela correu até o quarto e encontrou Laura sentada na cama, os olhos abertos demais, respirando rápido. O vento entrava pela janela, fazendo as cortinas dançarem como véus assustados. Filha! Mariana a abraçou, tentando acalmá-la. Foi só um pesadelo, meu amor, só um sonho ruim. Mas a menina sacudiu a cabeça, o corpo trêmulo. Não, mãe, ele estava aqui. Os olhos marejados dela se fixaram num ponto da parede. Não era o vô. Era outro homem. Ele pediu para eu abrir a porta. Dona Teresa apareceu, trazendo o terço na mão. Seu rosto, cansado, trazia uma serenidade forçada. Reza comigo, Laurinha. Nada de ruim entra onde tem oração. As duas começaram a repetir as palavras simples de sempre. Pai nosso, que estais no céu. Mas, à medida que a prece se espalhava pelo quarto, um ruído surdo ecoou da sala. Um estalo, como se madeira antiga tivesse cedido. O relógio de bolso, o mesmo que pertencera a João, havia caído da estante sozinho, marcando novamente 3 horas. Na manhã seguinte, o sol parecia tímido,
como se tivesse medo de entrar naquela casa. Laura permanecia sonolenta, mas inquieta. Evitava passar pelo corredor e, quando fazia, olhava fixamente para o quadro da parede, o retrato do avô sorridente. Ele tá triste, mãe, disse, baixinho. Mas agora tem outro homem perto dele. Um homem sem rosto. Mariana tentou sorrir. É só imaginação, filha. Você ainda tá assustada com o sonho. Mas Dona Teresa, observando de longe, não achava que fosse imaginação. O olhar da neta tinha o mesmo brilho vidrado que ela vira em pessoas mediúnicas durante reuniões no centro. E havia outra coisa. O ar da casa estava diferente. O cheiro de café e pão havia sido substituído por um leve odor de mofo, como se paredes antigas estivessem exalando lembranças. Naquela tarde, seu Paulo foi chamado novamente. Quando chegou, trouxe um semblante mais grave que das outras vezes. Eu senti que vocês precisariam de mim, disse, pousando a maleta sobre a mesa. Às vezes, quando uma alma é liberta, outra que está à deriva se aproxima, atraída pela luz que ficou. Então o espírito do meu pai... Mariana não conseguiu terminar a frase. Seu João foi amparado, garantiu ele. Mas a casa abriu vibração de saudade. Isso é como uma lâmpada acesa na noite. Atrai tanto mariposas quanto anjos. Dona Teresa assentiu em silêncio, e Laura, que ouvia da escada, sussurrou. Eu vi a mariposa. Ela era preta. Naquela noite, o grupo espírita voltou para uma reunião de esclarecimento. Vera levou flores e colocou-as sobre a mesa. Júlia, a médium, respirou fundo e fechou os olhos. A chama das velas oscilava, projetando sombras longas pelas paredes. Há alguém aqui, murmurou Júlia, com voz embargada. Não é o avô. É um espírito confuso. Sente dor, frio e muita raiva. Mariana engoliu em seco. Ele quer machucar a minha filha. Júlia balançou a cabeça. Não. Ele quer ser ouvido. O silêncio se instalou. Então, uma corrente de ar atravessou o ambiente, apagando 2 das 3 velas. A médium tremeu. Ele diz que morreu nesta casa. Que ninguém rezou por ele. Que ninguém se lembra. Dona Teresa olhou para o teto, como se buscasse resposta. Antigamente, antes do seu João comprar este terreno, aqui era uma casa de fazenda, lembra? Mari? Diziam que o antigo dono se matou, completou Mariana, a lembrança emergindo como um corte. Meu pai contava, achava superstição. Nada é superstição quando envolve dor, respondeu seu Paulo. A médium apertou os olhos, tentando manter a concentração. Ele está se mostrando, mas a aparência muda o tempo todo. Uma hora é um homem velho, outra um moço ferido. Não sabe quem é mais. Está preso entre lembranças. A sala ficou gélida. A chama da única vela acesa alongou-se, como se algo respirasse perto dela. Júlia arqueou o corpo, a voz dela agora rouca, arranhando o ar. Eu nunca saí daqui. Ouço passos toda noite, e ninguém me responde. Vera segurou a mão dela, orando baixinho. Seu Paulo levantou-se, voz firme. Irmão, escute. Você não é mais do mundo dos vivos. Está entre amigos. A luz do alto veio para te mostrar o caminho. Um grito surdo ecoou dentro da médium, fazendo Laura chorar. Mariana correu para abraçar a filha, mas a menina olhava fixamente para um canto da sala. Ele tá de joelhos, mãe. Mas a sombra dele é maior que ele. Seu Paulo fechou os olhos, elevando o pensamento. Senhor, que as forças do bem acolham esse coração. O ambiente tremeu por um instante. O quadro do avô caiu da parede, mas o vidro não quebrou. A médium respirou fundo e relaxou. O peso no ar diminuiu. Na semana seguinte, Laura voltou à escola. Tentava sorrir, brincar, ser como as outras crianças. Mas à noite, o quarto ficava frio, mesmo com o cobertor. E sempre, por volta das 3, o mesmo som voltava, o estalar do relógio de bolso. Certa madrugada, Mariana acordou e encontrou a filha sentada no chão, olhando para o nada. O que você tá fazendo, meu amor? Ele quer brincar, mãe. Disse que o vô foi embora e ele ficou sozinho. Ele quem? Filha? Laura hesitou, os olhos marejando. O homem sem rosto. A mãe sentiu o coração apertar. Vamos rezar, tá? O vô ensinou que a prece é como uma luz acesa. Mas ele não gosta de luz, respondeu Laura, baixinho. Disse que dói. Mariana a abraçou com força. Então vamos acender mais ainda. Acenderam uma vela no oratório e recitaram o Evangelho. Durante a oração, uma sombra passou pela parede, uma silhueta alta, indistinta.
Mas quando o último amém foi dito, a vela brilhou com intensidade incomum e a sombra sumiu. Alguns dias depois, seu Paulo convocou uma reunião maior no centro espírita. O caso de Laura começava a chamar atenção. Crianças médiuns exigiam cuidado redobrado, pois eram canais puros, abertos tanto ao bem quanto ao sofrimento alheio. O grupo decidiu realizar um trabalho de desobsessão direcionado. A sala foi preparada. Flores brancas, água fluidificada e um crucifixo simples sobre a mesa. Júlia entrou em transe rapidamente. Sua voz agora era calma, mas fria, como se o visitante espiritual falasse através dela. Eu não sei quem sou. Só sei que fiquei. Seu Paulo respondeu com serenidade. Você ficou preso ao que perdeu, irmão. Mas nada se perde quando há amor. Amor? A voz zombou, amarga. O amor me deixou morrer sozinho. Um arrepio percorreu o grupo. A médium continuou, com lágrimas escorrendo. Eu chorei, gritei, e ninguém veio. A terra me cobriu. O ar tornou-se denso, quase palpável. Vera começou a orar mais alto, e uma brisa leve soprou sobre a mesa. Um perfume de jasmim preencheu o ambiente, misturado à sensação de consolo. A voz voltou, mais suave. Eu só queria que alguém lembrasse de mim. Seu Paulo sorriu, emocionado. Pois nós lembramos agora. E Deus nunca esqueceu. A luz da vela subiu, formando uma chama alta e firme. Laura, que estava em casa, acordou naquele exato momento e viu pela janela uma estrela cadente riscar o céu. Pela primeira vez em semanas, dormiu em paz. No dia seguinte, quando o grupo retornou à casa, o clima era diferente. O ar estava leve. As paredes pareciam respirar alívio. No quintal, Laura brincava com flores, e Mariana observava da varanda, emocionada. Acho que acabou, mãe, disse, com um sorriso tímido. Dona Teresa respondeu. Acabou nada. Agora é que começa. A gente tem que aprender a viver com o que não vê. O relógio de bolso, em cima da mesa, brilhou discretamente ao refletir o sol da manhã. E, naquele instante, todos sentiram. Não era mais lembrança, era proteção. Mas, ao cair da noite, um som inesperado ecoou do porão, o mesmo que ninguém abria há anos. Era como um arranhar, um movimento lento de madeira antiga. Laura parou de brincar, olhou para a escada e disse em voz baixa. Mãe, acho que o moço deixou a porta aberta. O porão, a carta e a porta que faltava. O som começou como um arranhar tímido, um roçar de madeira velha contra madeira mais velha. Não era vento, não era bicho, era o tipo de ruído que a casa só fazia quando queria dizer alguma coisa. Laura parou no meio do quintal, com as mãos ainda cheirando a folha amassada, e desviou o olhar para a porta pequena que dava acesso ao porão. A luz do fim de tarde caía torta, dourando a poeira que subia do chão batido. Mariana viu congelar e soube, antes mesmo que a filha falasse, para onde a noite os conduziria. Mãe, a menina disse, baixinho, sem tirar os olhos da porta, o moço deixou a porta aberta. Mariana sentiu o frio subir pela coluna como água que encontra degrau. Chamou a mãe, chamou seu Paulo. Ninguém correu, naquela casa. Correr parecia faltar com o respeito. Chegaram ao batente como se chegassem à beira de um altar. Primeiro a respiração, depois o pensamento, por último passo. A lâmpada do porão não funcionava fazia anos, e ninguém achava o interruptor certo. Dessa vez, o interruptor se achou sozinho. Um estalo seco, uma luz amarelada fraquejou e se firmou, desenhando sombras nítidas nas paredes de tijolo cru. O ar tinha cheiro de terra e pano velho. Havia caixas, um armário baixo, ferramentas, e, no fundo, uma espécie de vão, uma parede com reboco mais recente, destoando das outras, como se alguém tivesse tapado um respiro. Não me agrada, murmurou Dona Teresa, apertando o terço no bolso do avental. Reboco novo em casa antiga é quase sempre silêncio em cima de segredo. Seu Paulo inspirou devagar, olhos semicerrados, como quem escuta com a pele. É curioso. Pessoas do mundo inteiro, com toda sorte de crenças, aprenderam a reconhecer o peso do que não foi dito. O porão tinha esse peso, não de ameaça, mas de pedido. O médium não aumentou a voz para parecer corajoso, falou baixo para não acordar o medo. Vamos fazer uma oração curta e abrir só o que a verdade pedir. As mãos se deram. Laura ficou entre a mãe e a avó, o corpo miúdo cabendo nos dois braços. A prece foi simples como água. Senhor, que a tua paz nos guie, que a caridade nos ensine, que a verdade não machuque mais do que cura. A chama da lanterna de cabeça de seu Paulo tremulou sem vento, depois estabilizou. Ele apalpou a parede com o nó dos dedos.
O som devolvido era oco em um ponto, mais denso em outro. Ali, onde o reboco destoava, havia um coração parado. Aqui, disse, afinal. Mas a gente não arromba passado. A gente pede licença. Foi buscar um formão, uma espátula, e começou a tirar o reboco em lascas finas, sem pressa. Cada pedaço que caía libertava um cheiro diferente. Primeiro terra úmida, depois papel adormecido, por fim um perfume leve, quase ausente, que lembrava flores de cemitério quando o sol já foi embora e ficou a sombra fresca. Debaixo do reboco, uma portinhola rústica apareceu, menor do que uma porta de armário, com dobradiças enferrujadas e um fecho simples, sem cadeado. E, no entanto, fechada como se tivesse promessa protegendo. Eu não quero ver, disse Laura, com a sinceridade que as crianças devem a si mesmas. Mas eu preciso. Mariana ajoelhou ao lado dela. Se você tapar os olhos, eu te conto tudo. Se você quiser ver, eu fico aqui, do seu lado. O que você escolher, eu escolho junto. A menina respirou 2 vezes como quem decide pular da beira para a água. Não tapou os olhos. Seu Paulo ergueu o fecho devagar. A dobradiça choramingou um lamento antigo. A portinhola cedeu. Lá dentro, um nicho escuro com uma caixinha de madeira, encostado no fundo, um quadro virado para a parede. A caixinha tinha o tamanho exato das mãos de Laura juntas. Não tinha tranca. Tinha um laço de fita desbotada, cor de ameixa velha, que alguém deu com cuidado e ninguém mais tocou. A menina olhou para a fita, por uma fração de segundo, vacilou, não de medo, mas de respeito. Dona Teresa estendeu a mão, pediu a bênção com os olhos e desfez o laço. Dentro da caixa, um envelope pardo amarelado, com o nome Ana escrito a lápis, uma letra firme, de mulher que foi ensinada a escrever redondo. E, sob o envelope, um relógio de bolso igual ao de João, mas sem corrente, parado às 13h15. Ao lado, um retrato pequeno, de papel grosso, sem moldura. Um homem com chapéu, a expressão incerta, os olhos querendo dizer e proibidos de dizer. Seu Paulo ficou em silêncio por um tempo que não foi medido em minutos. Pegou o envelope com 2 mãos, como se pesasse mais que papel, e olhou para Mariana. A filha abriu. A sala de cima ficou mais fria como se a casa não quisesse perder a escuta do porão. A carta começava sem data. Minha irmã Ana. Se eu me calar para sempre, é porque não teve mais como. Quero que meus meninos saibam que eu tentei. O coronel disse que eu devia aprender a ler o silêncio. Eu li. O silêncio diz que eles podem tudo e nós, nada. Não guardei isso no quarto de cima porque o quarto vigia. Guardei perto da terra, que entende segredos sem espalhar. Se um dia alguém de coragem abrir, vai saber onde ficou minha voz. Mariana engoliu em seco. O papel tinha manchas escuras no canto, como respingos de café antigo, como lágrimas secas. O texto continuava, a letra firme apesar do tremor que atravessava as frases. Faz 3 noites que o moço novo da colônia foi amarrado na Figueira Grande para exemplo. Ele não aceitou baixar os olhos quando chamaram a irmã dele de coisa suja. O coronel riu, disse que valentia de pobre é bicho para domar. Na madrugada, parou de gritar. Ninguém rezou. Eu ouvi o vento, e pareceu que o vento também tinha medo. Laura, que não entendia tudo, entendeu o suficiente. O porão não guardava só lembranças da família, guardava uma dor que vinha de antes, de outra casa, de outro dono, de outro tempo em que a palavra mandar pesava mais do que a palavra viver. Dona Teresa, que viu e ouviu coisas que uma mulher da roça aprende sem querer, sentiu uma raiva antiga subindo, não raiva de pessoa, raiva de injustiça, que é outra coisa e não morde ninguém, acende. Mariana virou a folha com dedos que queriam pressa e aprenderam calma. Eu escondi o retrato dele porque a patroa ia queimar. Disse que imagem de rebelde convida desgraça. Mas a desgraça não precisa de convite. Ela entra porta dentro quando a casa aceita. Eu não aceitei. Um dia, quando for seguro, e se for seguro, reze pelo moço sem nome. Reze pelo coronel também, se o coração der. Eu ainda não consigo. Se ninguém lembrar, a alma dele vai ficar no vento. Assinava, Beatriz. As 3 mulheres se entreolharam. Beatriz, o mesmo nome da avó de Mariana. Não, de outra Beatriz, de um tempo mais velho, mas que ali dentro parecia continuar. O retrato do moço foi virado. O rosto era jovem, os olhos cheios de sol mesmo no preto e branco, e uma marca funda na sobrancelha direita, como cicatriz de quem bateu e apanhou do mundo tantas vezes que o corpo aprendeu a guardar mapa. É ele, Laura disse, não como quem adivinha, mas como quem reconhece. É o moço sem rosto.
Agora tem rosto. Seu Paulo apoiou a mão no peito e fechou os olhos. Não pediu transe, não chamou ninguém. Só disse, em voz baixa, como quem fala para dentro e para fora ao mesmo tempo: Irmão, nós achamos você. O ar mudou. Não foi súbito, foi gradual, como quando a maré troca em silêncio e de repente a gente percebe que a água já está na canela. A lâmpada do porão perdeu a coragem por um segundo e depois retomou. Laura apoiou a caixa no chão. O relógio parado às 13h15 parecia olhar de volta. O mesmo horário do relógio de João quando caía. Nada em histórias assim acontece por acaso, tudo se responde. Subiram com a carta, a foto e o relógio como quem carrega um sacramento. Puseram a carta aberta sobre a mesa, a foto ao lado, o relógio no centro. Dona Teresa acendeu 3 velas, uma para cada coração ferido, o do moço, o de Beatriz antiga que escreveu e o deles, que herdaram a coragem tardia. Leremos para que a casa ouça, disse seu Paulo. E depois, se houver merecimento, ele falará. A leitura foi feita devagar. Cada palavra de Beatriz ganhou corpo em quem escutava, como se a letra passasse do papel para a carne, e da carne para a luz. Quando o último, se ninguém lembrar, a alma dele vai ficar no vento, foi dito, a cortina da sala moveu-se sem brisa. Não era vento entrando, era vento saindo. A campainha tocou. 1, 2, 3 vezes, o som agudo dependendo da mola, meio desafinado, mas firme. Mariana foi à porta. Era Júlia, a médium, vinda sem aviso, o rosto lavado, os olhos vermelhos, um casaco jogado nos ombros apesar do calor morno da noite. Eu sonhei com ele, disse antes de bom dia. Sonhei com um campo sem marcos, uma figueira grande e uma corda no chão. Ele não sabia deitar. Ficava ajoelhado como quem ainda está amarrado. Seu Paulo fez sinal para que entrasse. Júlia viu a carta, viu a foto, levou a mão à boca para segurar um susto que não era medo, era reconhecimento. É o mesmo moço. Ele pediu água. Não para beber. Para lembrar o que é ser limpo. Vera chegou logo depois com flores colhidas às pressas. Arnaldo trouxe o violão, não para cantar alto, mas para sustentar um fundo de notas que aquece o ar. Formou-se, ali, o círculo que sempre se forma quando a verdade decide sair do esconderijo. 2 ou 3 que oram, uma criança que acredita, uma mãe que aprende, uma avó que guarda, um médium que escuta, um amigo que consola. Deus, quando o convite é honesto, não desmarca. As velas fizeram um triângulo na mesa. A carta de Beatriz antiga, a foto do moço e o relógio parado ficaram dentro do triângulo, como num mapa simples para uma alma cansada. É por aqui. Irmão, seu Paulo começou, sem pompa. Nós lemos seu nome na pele da injustiça, mas ainda não o temos no papel. Quer nos dizer? Júlia fechou os olhos e respirou como quem mergulha. O corpo dela não se contorceu. Só ficou mais pesado na cadeira, o que acontece quando um coração traz outro, por empréstimo. A voz saiu baça, como se atravessasse água. Eu fui chamado de moço. Aprendi a não ter nome na boca do dono. Mas na casa da minha mãe eu era Damião. Damião de Ana, que rezava escondido, e de João, que morreu cedo e deixou a gente sabendo trabalhar e calar. A voz falhou, eu não queria calar. A sala escutou como quem segura o choro para não atrapalhar a fala do outro. Damião não contou detalhes sórdidos, o mundo já tem muitos. Contou o necessário. Uma irmã insultada, um olhar erguido, uma ordem de abaixar o olhar recusada, uma árvore virando poste. A noite longa demais para não virar sempre. Eu adormeci com raiva. Acordei com raiva. E fiquei, com raiva. Laura apertou a mão de Mariana e sussurrou com a honestidade das crianças que ainda não aprenderam a diplomacia. Eu não gosto de raiva, mãe. Ela morde por dentro. Júlia chorou, mas a voz de Damião continuou, menos áspera. Eu vim pra cá porque escutei vozes. A de um velho que me chamou pelo meu nome. A da menina que não me teve medo. Eu quis entrar, mas a casa não era minha. Eu só queria que alguém dissesse eu lembro. Nós lembramos, disse Dona Teresa, e cada sílaba carregava rezas de muitas cozinhas. E vamos fazer mais. Vamos rezar por você e por quem te fez mal. Não para desculpar o mal, mas para soltar você dele. Se o mal for pedra, a oração é água. Pedra não muda de lugar com grito, muda com água rezando tempo. Arnaldo dedilhou 2 notas que pareciam vento em folha de bananeira. O violão, quando não quer aparecer, vira colo. Vera colocou as flores ao lado do retrato. As 3 velas formaram um calor que não arde. Seu Paulo pediu licença. Damião, a sua raiva prendeu você e visitou a gente pela brecha da saudade.
O avô de Laura subiu, mas deixou luz acesa. A mariposa veio. A luz pode te iluminar, se você quiser. Você quer? A resposta não veio em palavra. Veio em cheiro. O porão inteiro subiu de uma vez, cheiro de terra molhada, de chuva nova, de roupa enxaguada na bacia e estendida no varal. Júlia sorriu com os olhos fechados. Laura riu em silêncio, aliviada como quem vê a casa trocar de ar. Ele quer, disse a médium, agora com a própria voz, mas precisa de um gesto nosso. Ele precisa de nome e precisa de reza com gente. Ele quer que a gente leve a carta até o pé da figueira. Ele quer que a cidade saiba que ali foi dor e que agora vai ser misericórdia. Seu Paulo assentiu. O espiritismo que ele vive é evangelho que anda. Fé que vira gesto. A vergonha não é expor, é esconder até apodrecer. Mariana franziu a testa com preocupação. Mas, a figueira ainda existe. E se o dono não deixar? Dona Teresa deu uma risada curta, daquelas que só as avós autorizam. Dona nenhuma árvore, minha filha. A gente trata com respeito, pede licença, leva água e flor. Se o dono da terra não entender, a terra entende. Decidiram, no domingo, iriam ao terreno da antiga fazenda, onde sobrara um pedaço de mato, ao que diziam, a figueira sobrevivente. Levariam a carta, a água, as flores. Fariam uma oração, abririam a voz em praça pequena, convidariam 2 ou 3 pessoas que guardavam memória naquele canto. Não seria espetáculo, seria reparo. A noite caiu cedo, como se o céu tivesse pressa de ajudar. Laura adormeceu sem sobressaltos pela primeira vez em muito tempo. O relógio de bolso de João permaneceu onde estava, quieto. O outro, o de Damião, subiu para a prateleira com a foto, sem que ninguém tocasse, adiantou 1 minuto, como quem diz, agora o tempo anda. Mas a história dos vivos e dos desencarnados não se encerra sem que a prova final peça passagem. Por volta das 3, quando a cidade se deita mais fundo, a casa ficou num silêncio tão inteiro que qualquer ruído pareceria grito. No meio desse silêncio, a janela do corredor fechou sozinha, com um baque educado. A chama da vela no oratório encurtou até uma bolinha azul teimosa. E a sala foi tomada por um frio que não era maldade, era presença diferente. Júlia, já em casa, acordou com o coração batendo depressa. Viu, à beira da cama, um homem magro, de terno antigo, chapéu na mão, sem olhar ruim, mas com a autoridade de quem mandou muito e desaprendeu a pedir perdão. O homem fez um gesto antigo de cortesia e falou sem mover a boca. Eu também quero falar. Ela sentou devagar, acendeu a luz baixa do abajur e respondeu na validade do espírito. Se for para reparar, o Senhor será ouvido. Se for para mandar, aqui não é mais lugar. O homem baixou os olhos 1 milímetro. Não era rendição. Era uma lembrança voltando. Júlia entendeu, e a casa de Mariana entendeu junto, cada uma ao seu modo. A história não era só de Damião. Era também do coronel. E, se a cidade era pequena e a dor antiga, restaria saber se a coragem dos netos daria conta de abrir o que os avós não conseguiram. No domingo, antes do sol, Dona Teresa já fazia café, Mariana providenciava copos, Vera separava flores, Arnaldo afinava o violão baixinho. Seu Paulo entrou com uma pasta e um olhar que misturava paz e batalha. Conseguia a localização. A figueira existe. O dono é neto do coronel. O silêncio que veio tinha gosto de ferro e reza. Laura, que penteava o cabelo em frente ao espelho, apareceu na porta com um laço de fita que parecia luz. Não pediu opinião, deu o norte. Eu levo a água. Ninguém discutiu com a menina. A coragem, quando vem pura, manda sem impor. Puseram a carta na pasta, a foto num envelope plástico para não tomar relento, o relógio no bolso de seu Paulo. Saíram como quem vai a batismo. A rua estava vazia. Os cachorros olhavam sem latir, o céu tinha um azul que engana. Parece claro, mas guarda a madrugada. Chegaram ao terreno. A figueira era grande como as histórias diziam, a casca grossa, braços tortos, raízes aparecendo como veias de gigante cansado. O neto do coronel esperava com os braços cruzados, um homem de meia idade com olhos de pedra polida, frios, mas capazes de brilho se alguém ensinasse outra luz. Vieram fazer o quê? Ele perguntou, sem agressividade, sem simpatia. Seu Paulo não discursou. Abriu a pasta, mostrou a carta de Beatriz, mostrou a foto de Damião. O homem olhou de cima, de longe. A princípio, nada. Depois, um músculo na mandíbula cedeu. Mariana falou pouco e certo. Não viemos acusar. Viemos lembrar. E rezar. O homem deu de ombros. Rezem. A árvore não pede licença.
Formaram um círculo em volta da figueira, não de mãos dadas, mas de coração de mãos dadas. Laura derramou a água no pé da árvore com a solenidade simples que se aprende quando se sabe que não é o líquido que lava, é o amor na mão de quem despeja. Arnaldo dedilhou outra vez duas notas que conheciam vento. Vera apoiou as flores nas raízes. Seu Paulo leu a carta de Beatriz em voz clara. Quando chegou na frase "se ninguém lembrar, a alma dele vai ficar no vento", o vento levantou. Não como tempestade, como resposta. Júlia fechou os olhos, e a voz de Damião veio leve, sem raiva. Agora lembram. O homem, neto do coronel, vacilou. Não tinha fé de igreja, não tinha devoção de centro, tinha osso de história herdada, e o osso ouviu. Seus olhos marejaram do jeito dos que não choram em público. Ele desviou, pigarreou seco, e disse num tom que não era pedido de desculpa, mas também não era ordem. O meu avô, parou, recomeçou, o meu avô acreditava que medo é ferramenta. Eu aprendi muito errado. Mas eu posso permitir que essa árvore seja marco de quem quiser rezar. Placa eu não boto. Mas quem quiser vir, pode. Ninguém comemorou. Reparação não se aplaude, se agradece. Dona Teresa agradeceu com um Deus lhe pague que não julgava, só desejava. Laura levou a mão à casca da figueira e encostou a testa, como quem reza pelo chão. O relógio no bolso de seu Paulo andou de novo, 1 minuto, outro minuto. A casa, de longe, sentiu. E no porão, a portinhola que fora aberta fechou com docilidade de coisa cumprida. Voltaram em silêncio, o tipo de silêncio que organiza o mundo. Ao entrarem, a janela do corredor estava aberta por si, a vela do oratório tinha uma chama firme, a carta descansava como o pássaro que encontrou galho. Laura pediu pão com manteiga às 9 da manhã como pedem heroínas depois de salvar um reino, com fome de vida. Passaram-se algumas horas de descanso bom, sorriso sem explicação, olhares que se prometem sem contratos. Ao cair da tarde, quando o sol se emenda com a luz elétrica sem brigar, a campainha tocou de novo. 3 toques. Mariana esperou alguém se adiantar, ninguém foi. Ela mesma abriu. Na porta, um senhor alto, magro, terno antigo, chapéu nas mãos, o rosto marcado por linhas retas, os olhos escuros de quem viu muito e perdeu o direito de se comover. Não era o neto do coronel. Era o coronel. Ou o que restava dele numa fotografia que resolveu andar. Boa tarde, disse, como se pedisse açúcar emprestado. Queria saber se ainda dão licença para quem aprendeu tarde. Mariana não teve tempo de decidir se convidava. A casa decidiu por ela. O corredor alargou, o ar esfriou sem maldade, o relógio adiantou mais 1 minuto. Júlia, do lado de dentro, sentiu a presença e fechou os olhos com respeito. Seu Paulo endireitou a coluna como quem recebe autoridade para ensinar a não mandar. Entre, disse Mariana enfim. Aqui é lugar de aprender. O homem entrou sem fazer barulho. Tirou o chapéu. Parou diante da mesa. Olhou a carta. Olhou a foto. Olhou Laura, que o olhava de volta com a coragem mansa das crianças que sabem que não precisam ser maiores para serem grandes. Eu vim ouvir, ele disse, e o mundo parou um segundo para que a palavra coubesse. A vela no oratório acendeu mais um pouco sozinha, o que velas não fazem. Dona Teresa sorriu de leve, como quem reconhece milagre pequeno com educação. Arnaldo pousou o violão, porque havia hora de silêncio. Vera trouxe água, porque toda fala difícil precisa de água por perto. Seu Paulo começou, sem acusar. Coronel, a vida não acabou quando o senhor morreu. Nem a responsabilidade. O senhor tem chance de reparar. Damião está aqui. E a cidade vai aprender com o gesto de vocês dois. Mas reparo não se faz com decreto. Faz-se com verdade. O coronel, ou o que dele restava em orgulho, inclinou a cabeça com esforço. A casa respirou. Damião, no canto que não era canto, apareceu para Laura não com rosto de raiva, mas com rosto de menino que voltou da aula e quer contar. A menina sorriu de leve. A história tinha chegado ao lugar onde as tragédias perdem o direito de mandar. O encontro. E foi nesse exato ponto, quando tudo se preparava para a fala que muda destinos, que um barulho fino cortou a sala. Um fio de vidro. A janela do corredor, aquela que fechará e abrirá conforme o fôlego da verdade, partiu um pedacinho na borda, quase nada, e uma rajada de ar entrou trazendo junto um cheiro de chuva que ainda não tinha caído. Júlia levou as mãos ao peito. Tem mais alguém? Sussurrou, o rosto sério. Um terceiro nome. Uma mulher. Foi ela quem amarrou a corda. O coronel gelou, e não foi de frio. Damião, no canto, parou de respirar o que não se respira. Laura apertou a mão da mãe.
Dona Teresa puxou ar e coragem. Seu Paulo fechou os olhos por um segundo, ouviu com o ouvido que não tem cartilagem e disse, sem tremer: tragam a cadeira. A história não acabou. O tempo que ensinou a respirar. O corredor parecia mais longo do que de costume. A cadeira arrastada pelo chão fazia um som lento, antigo, como se o próprio chão lembrasse de quem já sentou ali. Mariana ajeitou o assento perto da mesa, diante do coronel, ou do que restava dele em forma de espírito cansado, e todos aguardaram em silêncio. A casa, acostumada a respirar entre sustos e orações, agora esperava com calma, como quem sabe que, enfim, vai ouvir o que o tempo devia. O coronel mantinha o chapéu nas mãos, a cabeça baixa. Não havia mais arrogância nos ombros, havia peso. A luz da vela refletia nas rugas que o orgulho cavou, e no reflexo suave havia algo de humano, um homem que não sabia mais mandar, só queria entender. Júlia, a médium, observava com respeito. O corpo dela tremia levemente, como folha sob brisa, sinal de que o plano espiritual se aproximava, pedindo passagem. Coronel, disse seu Paulo, com a voz firme e bondosa, o senhor pediu para falar. O homem ergueu os olhos, e o que saiu não foi voz de quem dita ordens, mas de quem aprende a pedir. Eu quero lembrar, do que fingi que esqueci. O silêncio que se seguiu não era vazio, era espesso. Laura, com o terço da avó entre os dedos, olhava atenta. A criança parecia compreender o que os adultos só tentavam decifrar. Júlia fechou os olhos, permitindo que as imagens se formassem. A sala se encheu de um brilho amarelado, brando, como o começo de um sonho bom. As paredes tremularam, e de repente todos pareciam ver o mesmo. Um pátio de terra batida, uma figueira enorme, o vento empurrando o cheiro de medo. Um homem jovem amarrado, o corpo ferido, e uma mulher de vestido claro segurando uma corda, com lágrimas que manchavam o pano. Ela tremia, mas obedecia. O coronel, de terno e voz fria, olhava de longe. Faça o que é preciso, Maria, ele dizia, e eu deixo seu irmão em paz. A mulher fechava os olhos, e cada nó que dava era uma oração torta. Me perdoa, sussurrou. Eu quero salvar alguém. Mas não salvou. A corda apertou, o vento soprou, e a dor de Damião subiu para o céu sem nome. Quando a visão se desfez, Júlia chorava. Laura se encolheu, o coração apertado. O coronel abaixou a cabeça e a voz. Ela era minha filha. E eu mandei que ela fizesse isso, porque achava que assim, ela se salvaria. Dona Teresa suspirou. O Senhor salvou o corpo dela, mas matou o espírito, disse, sem dureza, apenas com verdade. Mariana levou a mão ao coração. O nome dela era Maria. O coronel assentiu. Morreu cedo. Nunca me olhou mais nos olhos. E quando eu desencarnei, ela já me esperava, mas de costas. Júlia levantou o rosto, olhos marejados. Ela está aqui. A médium estendeu a mão para o vazio, e todos sentiram o ar mudar, frio, depois quente, depois leve. Ela está aqui, coronel. Mas não para obedecer. Para ser ouvida. O ar ganhou perfume de flor de laranjeira, o mesmo que Mariana lembrava do casamento dos pais. Uma luz suave se formou atrás da mesa, como se o luar tivesse escolhido entrar pela janela. E então, a presença feminina surgiu. Uma mulher jovem, rosto doce e triste, o mesmo olhar de quem fez o que não queria, só porque mandaram. Laura enxugou uma lágrima e sorriu. É a moça da corda. A mulher olhou para o pai. Não havia raiva em seus olhos, havia dor curada, quase ternura. Pai, disse, e o som era brisa. O Senhor mandou, mas o Senhor também foi mandado. Foi medo que amarrou Damião, não a corda. E o medo agora acabou. O coronel ajoelhou-se, gesto impossível para quem passou a vida mandando ajoelhar os outros. Eu não mereço ser perdoado. Ninguém merece, respondeu ela. A gente é perdoado quando entende o que fez. Damião apareceu ao lado dela, sereno. O olhar dele já não carregava raiva, mas luz. A senhora me rezou quando amarrou, ele disse, sorrindo. Eu ouvi. Maria estendeu a mão, e Damião a segurou. A luz entre os dois cresceu, suave, dourada, sem ofuscar. A casa se encheu de calor, o tipo de calor que não vem de fogo, mas de alma que, enfim, encontra o lugar certo. Laura observava tudo em silêncio, sem medo. Dona Teresa rezava baixinho, lágrimas caindo como bênção. Mariana segurava a mão da filha. Seu Paulo fechou os olhos e disse: que a misericórdia alcance os corações libertos. Que o amor conserte o que a dor desfez. O relógio de bolso, em cima da mesa, deu 3 badaladas. Mas,
Dessa vez, não era madrugada. Era meio-dia. O tempo, enfim, estava certo. O coronel ergueu o rosto e viu a filha e Damião sorrindo, lado a lado. Ajoelhou-se de novo, não em culpa, mas em entrega. A luz envolveu os três, e por um instante todos na sala sentiram o mesmo arrepio. Como se o ar tivesse perdoado. Júlia, ofegante, abriu os olhos e sussurrou. Eles se foram. Dona Teresa, com a voz serena, respondeu. Não, minha filha. Eles chegaram. Os dias seguintes foram de paz. Laura voltou a brincar no quintal, sem medo do vento. O relógio agora marcava horas normais e parava apenas no pôr do sol, como se quisesse assistir o dia acabar. Mariana dormia leve, sem pesadelos. E, de vez em quando, um perfume de flor de laranjeira aparecia do nada, como lembrança boa de quem já está bem. Certa tarde, Laura sentou-se perto da janela e escreveu num caderno de capa azul. Hoje o vento falou comigo. Disse que o vô tá com um moço e uma moça. Eles estão plantando árvores no céu para fazer sombra para quem ainda tá cansado. E que quando a gente reza, é como se mandasse água para essas árvores crescerem. Mariana leu o bilhete e sorriu. Guardou entre as páginas do Evangelho. Naquela noite, antes de apagar as luzes, olhou para o relógio de bolso e sussurrou. Obrigada, pai. Por chamar o nome certo. O ponteiro se moveu sozinho, um clique suave. E a casa, enfim, respirou inteira. Inscreva-se no canal, ative o sininho e venha ouvir histórias que tocam o coração, despertam a fé e nos fazem lembrar que ninguém caminha sozinho, nem aqui, nem do outro lado. Porque toda alma tem uma história, e toda história merece ser ouvida.